Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é o consumo consciente da água. Em aulas anteriores, a gente viu a importância da água tanto para o meio ambiente quanto para todos os seres vivos. Sabendo que a água doce que está disponível para os seres vivos, ela é em pequena quantidade, a gente tem que usar ela de forma consciente. Lembrando que a maior parte da água existente no planeta Terra é de água salgada, a gente tem apenas 2,5% de água doce, mas é uma água doce que está no subterrâneo, está nas calotas polares, e a gente tem apenas 0,3% desta água sendo distribuída em rios e lagos. Então a gente tem menos do que 1% de toda a água do planeta sendo considerada doce e disponível e de fácil acesso para os mais de 7 bilhões de habitantes do nosso planeta. Essa água, ela é distribuída desigualmente entre os continentes. Então, além de ser uma quantidade pequena, existe uma distribuição desigual, então existem muitas pessoas que têm uma dificuldade para ter o acesso a essa água. Então, a gente tem que entender que esta água que é doce e própria para o consumo humano pode acabar, porque o reservatório natural, que são os rios e lagos, eles podem se esgotar, eles podem secar, eles podem ser poluídos. Então, pensando nisso, nós precisamos pensar no consumo racional da água, então consumir a água da melhor maneira possível e combater a poluição, evitar que essa água seja poluída. O esgotamento dessa água potável, logicamente, ela vai ser causada por algumas atitudes do ser humano, como o desperdício, a poluição e também o desmatamento. Então, a gente vai falar no próximo slide sobre essas atitudes do ser humano. Como que o ser humano contribui para a escassez da água? Então, a gente vai analisar esses três itens aqui. O que é o desperdício? Desperdício, por exemplo, quando você deixa a torneira aberta sem necessidade, quando você demora no banho, quando você lava calçada e carro com mangueira. Então aqui tem três atitudes para que você entenda mais ou menos quanto que se gasta de água nessas atitudes. Então, se você estiver escovando os dentes e deixar a torneira aberta durante esse período de aproximadamente 5 minutos, você está gastando 15 litros de água. Se você deixa a torneira aberta enquanto você está lavando a louça, por 15 minutos, você gasta em torno de 240 litros de água. Quando você toma banho por 15 minutos, com a torneira aberta durante os 15 minutos, você gasta em torno de 243 litros de água. Então, o que a gente deve fazer para evitar o desperdício? Então, ao escovar os dentes, fechar a torneira. Ao lavar as louças, fechar a torneira enquanto você está apenas ensaboando a louça. Quando você está tomando banho, fechar a torneira enquanto você está ensaboando o cabelo ou o corpo, tá? E quando você vai lavar um carro ou você vai lavar uma calçada, utilizar baldes, que o desperdício é menor com baldes do que quando a gente utiliza a mangueira. Agora, pensando no desmatamento, o que o desmatamento tem a ver com a escassez da água? Então, a gente tem que entender a função da árvore. As árvores, elas colaboram para o regime das chuvas. Então, a gente viu no ciclo da água que a água que vai ser evaporada por evapotranspiração vai formar as nuvens e vai provocar as chuvas quando acontecer a condensação. Então, se você tem o corte de árvore, você vai diminuir a evapotranspiração. Então, você vai diminuir a formação de nuvens e, consequentemente, você vai afetar o regime das chuvas. Não tendo chuvas, os rios, os lagos, eles vão secar. As árvores também, elas diminuem o aquecimento global. Por quê? Porque elas consomem o gás carbônico, que é o principal gás que provoca o aquecimento global. E quanto maior é a temperatura, maior é a evaporação da água. As árvores também, elas colaboram para a formação dos reservatórios subterrâneos de água. Como assim? Então, quando chove, aquela água da chuva, ela escorre pelas folhas da árvore, então elas passam com uma velocidade menor
e isso acaba facilitando a infiltração dessa água no solo. E essa água que infiltra no solo vai formar os reservatórios subterrâneos, que um dia poderão ser utilizados como fonte de água doce. Agora, o que a poluição tem a ver com a escassez da água? Uma água poluída é uma água imprópria para o consumo humano. Então, mesmo que ela seja doce, que ela esteja num rio, ela não vai ser adequada para o consumo humano. Pensando que os reservatórios de água doce, próprias para o consumo humano, pode um dia se acabar ou ficar muito restrito ao nosso consumo, a gente tem que pensar nas fontes alternativas para a obtenção da água doce. Então, a gente pode retirar essa água que está presente na umidade do ar. Na atmosfera, existe uma grande quantidade de água no estado de vapor. Então, nós podemos transformar essa água que está no estado gasoso em estado líquido, pelo método de condensação. Nós também podemos reciclar o esgoto. Quando fazemos a reciclagem do esgoto, além de economizar a água, também nós vamos reduzir o volume de esgoto que vai ser descartado nos rios, evitando assim e diminuindo a poluição. Nós sabemos também que o esgoto que sai das nossas casas, ele tem que passar por uma estação de tratamento de esgoto antes de ser devolvido aos rios. Nós podemos também fazer o aproveitamento da água da chuva. Então, a gente pode instalar em nossas casas algumas cisternas que vão recolher e armazenar essa água da chuva. Essa água da chuva ela vai poder ser utilizada para as descargas do banheiro, para as lavagens do quintal e de roupas e também para a irrigação de plantações. Nós também podemos obter água doce através da dessalinização da água do mar. Só que esse processo aqui ele tem um alto custo, então, por enquanto, é um processo inviável. Nesse processo vai acontecer a evaporação da água, depois a condensação da água e ainda eu tenho que fazer uma adição de produtos químicos nessa água. Então, tem um alto custo no processo, porque ao longo desse processo vai ter um alto consumo de energia. Se a gente está preocupado em evitar o desperdício de água, a gente também tem que levar em consideração que quando compramos alguma coisa, para que esse produto chegue até as nossas mãos, alguns processos foram realizados e muita água foi utilizada. Então, quando você compra um produto, você tem que levar em consideração, sim, a qualidade e a durabilidade do produto. Mas qual é o impacto que a produção daquilo gerou ao meio ambiente? O processo de produção, ele envolve a extração da matéria-prima, envolve a mão de obra, o uso de energia, impostos e muita água no processo. Então, aqui esse esquema, ele está mostrando aproximadamente a quantidade de água que foi utilizada, foi gasta até que aquele produto chegue às suas mãos. Então, por exemplo, para você comer um pé de alface, no processo, até você obter o pé de alface, foi gasto em torno de 40 litros de água para cada pé de alface. Uma xícara de café. Para que você tome uma xícara de café, o processo todo gastou em torno de 140 litros de água. Para você obter 1 quilo de arroz, o processo gastou em torno de 3.400 litros de água. Para você obter uma calça jeans, o processo gastou em torno de 11.000 litros de água. Para você obter 1 quilo de carne, o processo todo gastou em torno de 15.000 litros de água. Então, é difícil a gente parar para pensar na quantidade de água que foi gasta até aquele produto chegar até as suas mãos. Então, pensando nisso, quando você consome, por exemplo, uma garrafinha de água mineral, 1 litro de água mineral, você consumindo 1 litro de água mineral, você não está levando em consideração que para produzir aquela garrafinha plástica foram gastos 3 litros de água, sem contar que aquela garrafinha é plástica, ela é lixo e pode causar poluição do ambiente.